Vamos lá, galera. Vamos continuar gravando, continuar corrigindo aqui do capítulo 5 e do capítulo 6. Eu só vou Vejam, por pegar. favor, se todo mundo está visualizando minha tela. Estão visualizando? Sim. Então, beleza. Ó, vamos começar aqui, exercício número 8. Só pegar minha canetinha aqui. Trocar de cor. Então, vamos lá. Então, a gente está falando do exercício número 8, certo? Suponha que uma aeronave tenha realizado um pouso emergencial em um ponto localizado na latitude 80 graus norte e longitude 40 graus oeste. Consultando o planisfério da atividade 7, a aeronave pousou em uma zona de baixa, de média ou de alta latitude. Vamos tentar fazer sem consultar o planisfério, porque muitos exercícios, eles não apresentam mapas. Tá legal? Eles... Pelo que eu lembro da última atividade que você tinha dito, saber que o Luciano me deu onde é que era para continente. Então o 80 sul era na Antártida. Então acho que o 80 norte vai ser no Polo Ártico. Então vai ser já alta latitude. Vamos devagarzinho para a gente construir o pensamento juntos? Vê se vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui, ó. Estão vendo? Um quadrado? Um Um retângulo. retângulo? Tudo bem? Imaginem que aqui nós temos a representação do espaço que vai ser apresentado um planisfério. O que é um planisfério? É uma representação de toda a superfície terrestre, apresentando lado a lado dois hemisférios. No caso, o hemisfério oeste e o hemisfério leste. Tudo bem até aí? Certo? Aham. Vamos colocar os nossos pontos de referência para as latitudes e as longitudes. O ponto de referência para as latitudes, nós sabemos que é a famosa linha do... Equador. Ela está a 0 graus de latitude. Não é isso? Aqui, ó, É. a referência para as longitudes é o meridiano de Greenwich. Não é isso? Que corta Londres. Então já ficou mais fácil, não ficou? Bom, beleza. O que eu sei? Eu sei que até 23 graus e 27 minutos, sul e norte, eu tenho a zona intertropical de baixa latitude. Eu sei que entre a zona intertropical, o trópico e o círculo polar, o trópico passa a 23 graus e 27 minutos. O círculo polar, os círculos polares, né, passam a 66 graus e 33 minutos. Norte é o círculo polar ártico e ao sul é o círculo polar antártico. Tranquilo? Dos círculos polares até 90 graus, o que eu sei? Eu sei que eu tenho as altas latitudes. Pode ser? Então, de Pode ser. 76 até 90 graus, sul e norte, eu tenho as altas latitudes. Então, a primeira parte já está respondida. Concorda ou não? Eu estou em alta latitude. Por que eu estou em alta latitude? Porque a minha latitude, 80 graus, né, ela está entre os círculos polares, ou seja, 66 graus e 33 minutos, e os polos, 90 graus. Certo? Agora vamos tentar localizar essa estrutura sem olhar o mapa. Certo? Então, por exemplo, se aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 66, então vamos imaginar aproximadamente que a latitude dessa aeronave está mais ou menos aqui, ó, posicionada a 80 graus. Posicionada, né, a 80 graus. Tudo bem? Vou até puxar para cá para dar espaço. 80 graus de latitude norte. Tudo bem? Show? Tudo bem. Na sequência, Aham. longitude 40 graus oeste. Então, eu sei que eu tenho o meu leste aqui e, consequentemente, eu tenho o meu oeste aqui. Certo? Do 0 graus de longitude até o extremo, eu tenho 180. Tudo bem? Nos dois sentidos, obviamente. 180 graus. Né? Oeste, 180 graus do oeste. Lembrando sempre que nós temos o planeta é uma esfera na forma geoidal, né? Totalizando 360 graus. Repare, eu estou falando de 40 graus, não estou? Daqui, do 0 até o extremo 180, a metadezinha, né, a parte mediana, eu tenho 90 graus, que está aqui, concorda? A metade de 90 qual é? 45, não é?
Sim. Que está aqui, a metade de 45, né? A metade de 90, 45. Então, a gente está falando de 40 graus, concorda? Sim. Beleza, então nós temos aqui, ó, aproximadamente, temos aqui, ó, 40 graus de longitude, 40 graus de longitude oeste. Então, vou até trocar de cor aqui, para facilitar o entendimento. Aqui está meu ponto. Certo? Certo. Beleza? Aproximadamente, posso estar muito enganado, mas eu acho que não. Aproximadamente, isso integra a ilha da Groenlândia, né? Beleza? Na ilha da Groenlândia, que pertence, né, ao reino da Dinamarca. Embora faça parte do continente americano, presta bastante atenção. Embora a Groenlândia faça parte do continente americano, ele é um território que pertence ao reino da Dinamarca. Tudo bem? Aham. Isso significa que a Groenlândia seria Dinamarca também? É o quê? A Groenlândia seria Dinamarca também? Sim, filho, foi o que eu acabei de falar. A Groenlândia é um território, política administrativamente, pertencente ao reino da Dinamarca. Curioso. Tudo bem? Então, ó, tem que olhar o mapa. A gente não olhou o mapa. A gente chegou à resposta. Rômulo, mas assim, não está resolvida a questão toda. Por quê? Nós temos a necessidade de explicar. Concorda ou não? Como que vocês vão explicar? Aham. Como que vocês vão explicar isso? Vocês vão dizer o seguinte, né? Que a localidade, vocês não precisam falar, assim, eu não sei se está na Groenlândia, eu acho que sim. Depois a gente pode até analisar o mapa. Ó, 40 graus, não é? Aqui, ó, 40 graus. Show? Ó, olha aqui, ó. Ilha da Groenlândia. Olha aqui, ó, 80 graus e 40 graus. Ilha da Groenlândia. Show? Tiramos as duas. Então, olha só, como que vocês vão justificar? Pela localidade se encontrar em latitudes superiores, em latitude superior ao círculo polar ártico, nos garante afirmar, nos permite afirmar que essa localidade, a aeronave, né, está realizando um pouso emergencial em uma região de alta latitude, que se encontra entre o círculo polar ártico e o polo norte, o extremo polar norte. Tá claro para vocês? Sim. Ó, muitas questões, elas não apresentam mapa, tá? Aí vocês sempre vão fazer o que eu fiz. Faz lá a representação do planisfério, identifica as duas referências, a referência para a latitude, que é a linha do... Lembra-se que a latitude ela vai de 0 a 90 graus norte, de 0 a 90 graus sul, certo? Lembre-se que as latitudes negativas correspondem ao sul, né? Correspondem ao posicionamento do hemisfério sul. Quando a gente fala de longitude, a referência é o meridiano que corta Londres, estabelecido no final do século XIX, na Conferência de Washington, que aconteceu durante os meses dos anos de 1884 até 1885, e ela passa a ser referência também para os fusos horários, como a gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, a partir do meridiano de Greenwich, né, nós temos a longitude que vai de 0 até 180 graus leste e de 0 até 180 graus oeste. Lembrando sempre que as longitudes negativas referem-se às localidades, né, ao hemisfério oeste. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós temos o cruzamento entre essas linhas imaginárias que cortam simbolicamente o planeta na horizontal e na vertical, respectivamente. O encontro, né, delas permite a identificação de um ponto específico do planeta. Tudo bem? Como aqui nós localizamos, né, uma parte da Groenlândia, né? A aeronave se encontra na Groenlândia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem explicadinho? Não. Então tá show. Vamos para a 9, então. Ó. Leia o fragmento de texto a seguir e depois responda as questões. Mas como você vai dar nossa posição aqui neste mar? Perguntou o Márcio, inquieto. Então tá falando de posicionamento, tá? Nossa posição. Marco tomou a palavra expressando frustração da turma. Seu Paulo, a gente cansou de pensar e até agora não achamos uma solução. Porque aqui no mar é tudo igual. Não tem nenhuma referência, ou seja, ponto de referência. Não é isso?
Então, nós até teríamos alguns pontos de referência, mas não garantem uma precisão. Como, por exemplo, a orientação pelos astros. Pode ser? Uhum. Então, nós temos uma orientação, né, pelos astros, mas a questão está pedindo o quê? Posição, posicionamento. Então, quando a gente pensa em posicionamento, a gente pensa em localização. A localização a gente relaciona com as coordenadas geográficas. Tudo bem? Seu Paulo chamou a guarda costeira e informou que estavam com o barco quebrado ao alto mar. E então, né, possivelmente não estariam avistando, né, a costa. E que haviam atravessado uma tempestade, por isso precisavam de socorro para chegar ao continente. A guarda costeira pediu a localização. Consultando o GPS, seu Paulo informou, preste atenção, estamos a 24 graus e 30 minutos de latitude sul e 46 graus e 45 minutos de longitude oeste. Tudo bem? Certo? Beleza? Posso perguntar, tirar uma dúvida? Pode. Já que não seria convenção de que lá você fala a primeira latitude e depois a longitude, você poderia informar, mas não é necessário. Quando você apresenta, aqui é um texto, né? Quando você vai apresentar a latitude, como foi apresentado aqui em cima, ó, na questão número 8, né? Você pode colocar 80 graus norte e 40 graus oeste. Tudo bem? Porque é uma convenção. Sim. Algumas questões, inclusive, elas omitem o posicionamento, colocando coordenada geográfica 80 graus e 40 graus. Tudo bem? Certo? Só que você precisa identificar o seguinte: é 80 graus o quê? Norte ou sul? Você precisa colocar, certo ou não? 40 graus é longitude, leste ou oeste. Então você pode omitir a palavra latitude e longitude. Mas você precisa colocar aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Então, se uma questão só estivesse apresentando isso aqui, ó. Só isso aqui. Certinho? Obrigatoriamente, quando a gente fala de norte, a gente está falando de quê? De latitude. Quando a gente fala de oeste, a gente está falando de longitude, tá bom? Então, você não precisa, de fato, escrever latitude nem longitude. Você pode apresentar dessa forma, ó. Olha a coordenada geográfica. Mas, embora, preste bastante atenção, turma, que eu estou falando com vocês. Numa prova, eu vou pedir isso. E eu quero que vocês façam por extenso, para vocês treinarem. Tá claro? Ó, eu posso apresentar aqui, ó. Eu estou omitindo a palavra latitude e eu estou omitindo a palavra longitude. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Show. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo aqui, porque olha só. A B está pedindo, ó, consultem um atlas geográfico que vocês não vão consultar, porque vocês já sabem fazer sem consultar. E procurem saber em qual oceano se encontra o barco quebrado citado no texto. Como ele está em alto mar, indique qual é o litoral mais próximo. Bem? Qual é a porção continental mais próxima? Vamos de novo aqui, ó. Vamos fazer aqui o nosso posicionamento, nosso planisfério imaginário. Tranquilo? Nele a gente vai posicionar as linhas imaginárias de referência, começando com a linha do Equador. Agora a gente vai representar aqui, ó, a nosso meridiano de Greenwich, de referência para as longitudes, tá? Deixa eu trocar de cor aqui. Agora a gente vai fazer a referência. Ele falou 24 graus. E a questão lá? Então, daqui a pouco a gente chega lá. Pode? Não, a primeira. Tá bom? Ó, então nós sabemos. Vamos falar primeiro as latitudes, né? Tá fazendo referência à latitude sul. Beleza? Tranquilo? Ó, daqui, né, do 0 até o extremo eu tenho 90. Né? 90 de latitude sul. Qual é a metade de 90? 45. 45. Então, 45 estaria aproximadamente aqui. Pode ser? Pode. Aproximadamente. A metade de 40 é 20, concorda? Sim. Vamos a mais ou menos apresentar aqui, ó. Mais ou menos apresentando aqui. Ficou meio tortinho, mas deu para vocês entenderem, tá? Certo?
Beleza? Agora a gente vai para as longitudes, né? Aqui está falando de oeste, ó. Está falando de oeste. Do zero até o extremo, nós temos 180. Metade de 180 dá 90, concorda? Tá mais ou menos aqui. Metade de 90, 45. Então, um pouquinho mais distante, 45 está aqui. Vamos jogar para cá. Pum. Então, nós já conseguimos identificar aproximadamente, obviamente, o nosso ponto. Então, o barco está aqui, você concorda? Beleza? Sim. Como a questão está pedindo, né, para identificar o oceano, né? Como ele está pedindo para identificar o oceano, é o Oceano Atlântico, vocês concordam? Sim. Beleza? E ele está pedindo para identificar o litoral mais próximo. O litoral mais próximo, no caso, é o litoral brasileiro. Tudo bem? Mais precisamente, né, no sudeste do Brasil. Com uma maior precisão ainda, mas aí eu já estou falando de cabeça, né? A gente está se referindo ao litoral do estado de São Paulo. Mas se você respondesse sem consultar o gráfico, se você respondesse numa prova para mim, eu não estou pedindo o estado, né? Certo? Estou pedindo o litoral. Você poderia falar que estava no litoral brasileiro, no litoral do Sudeste. Tá claro? Conseguiram identificar como que eu fiz a questão? Uhum. Show, né? Porque muitas questões não apresentam mapas. Não apresentam mapas. Eles não vão apresentar, por exemplo, mapas como esse, ó, na questão 7, como o livro está pedindo para vocês consultarem. Vão entender que você já domina esse conhecimento e você sabe de fato, né, interpretar. Tá legal? Agora, o item A da 9, né? Nós já fizemos aqui o B, certo? Agora a gente vai para o item A. O que é GPS? Tá legal? Então, GPS, Sistema de Posicionamento Global, uma tecnologia inicialmente militar, criada pelos Estados Unidos, no contexto ali de guerra do Vietnã, que ele passa, né, a ser utilizado, mas no início dos anos 90 nós temos a utilização do GPS aberto para critérios civis. Tá legal? O que acontece? Como é uma tecnologia dos Estados Unidos, outras regiões passam a desenvolver o seu sistema de posicionamento. Então, nós temos, né, um europeu, nós temos o russo, né, nós temos o chinês. E o próprio Estados Unidos, eles utilizam outro sistema para a questão bélica. Né? O GPS propositalmente apresenta algum tipo de equívoco. Tá? O GPS consiste, né, na utilização de satélites, no caso 24 satélites, que fazem, né, a órbita sobre o planeta. Cada satélite dá pelo menos, né, 2 voltas em torno do planeta aí, certo? E eles transmitem sinais. Esses sinais de rádio são captados por aparelhos específicos que têm a capacidade de decodificar esses sinais, apresentando a localização precisa, apresentando a velocidade, apresentando a altitude, né, que você se encontra, tá certo? Beleza? Sendo importantíssimo para diversas áreas, para várias áreas. Eu expliquei para vocês lá nas aulas que o simples fato de você pegar um transporte de aplicativo, né, você está utilizando essa tecnologia, certinho? Então, né, a gente pode falar que o GPS é um aparelho eletrônico que permite a localização instantânea, precisa, né, do lugar onde você se encontra, tá bom? Ele recebe sinais de satélites artificiais que orbitam a Terra, permitindo identificar as coordenadas geográficas. Então, além da posição, né, além da localização, melhor dizendo, além da localização que você se encontra, ele também apresenta outras informações, como, por exemplo, a velocidade e a altitude que você está. Tudo bem? Show, galera? Como? Oi. Acho que não sei se tem ainda. Tem uma revista, sabe que tinha uma matéria sobre GPS. Acho que o título era A Guerra do GPS, sabe? Explicar sobre a geopolítica do GPS, sabe? Como o país faz as jogadas, sabe? Que um país faz conta com o GPS, bloqueia o sinal, aí cria o próprio sistema, sabe? Aí como funciona, sabe? Mas é interessante. Entendi. Meus amores, vocês têm aula que horas agora? 9h15. 9h15? Então vamos deixar para a gente corrigir essa questão aqui na próxima aula, tá? A questão de número 10. Tá certo?
Tá certo. Então, para a próxima aula ficaram as questões de número 10 e de número 11 para a gente fechar o capítulo, tudo bem? Aí vocês já se programam, programem para a gente corrigir as questões, os exercícios que estão na sequência, né? Os exercícios do capítulo 7 e do capítulo 8. Lembrando que a gente ainda não terminou a teoria ainda, tá bom? A gente está avançando. Na semana que vem nós vamos falar sobre um elemento cartográfico muito importante, que é justamente a escala cartográfica, tá certo? Beleza? Alguma dúvida, meus amores? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu creio que não. Caso vocês queiram perguntar.